Olá, eu sou Raquel Chaves, a embaixadora do Clube delas Belvedere em Minas, e venho com muita alegria hoje trazer para vocês uma grande novidade que surgiu entre um bate-papo com a Adriana Goulart, que é a nossa representante do marketing do Clube delas Belvedere. Esse podcast tem início hoje, mas serão uma sessão de vários mensalmente, onde a gente vai dar oportunidade a todas as nossas associadas do clube de se apresentarem, tanto para mostrar o trabalho delas, quanto para fazerem conexões entre si. E para vocês que estão aqui pensando por que ela está com esse vaso de violeta na mão, eu vou explicar. Essa violeta é uma flor delicada e simples, mas que, se bem cuidada, floresce o ano inteiro. E é essa conexão que nós fazemos com todas as nossas associadas. Se cuidarmos umas das outras, todas nós floresceremos durante todo o ano. Te convido a participar desse projeto conosco e assistir aos nossos podcasts que serão mensais no canal do YouTube. Bem-vindas ao Na Sala com Elas. Hoje vamos falar sobre os desafios e as delícias do empreender, especialmente sendo mulher nesse universo de altos e baixos. Cada uma aqui tem uma história única, cheia de reviravoltas, aprendizado e, claro, muitas vitórias. Hoje vamos compartilhar histórias reais, mas também sem romantizar e sem perder o brilho por tudo aquilo que fazemos. Então, bora começar esse podcast e vamos apresentar as meninas que vão participar hoje desse podcast. Todas elas são associadas do Clube delas Belvedere. Eu sou Mardelle Rezende, tenho uma loja online de semijoias de luxo, as mais lindas dessa vida. Convido vocês a conhecerem a minha loja, Mardelle Rezende com Z. Eu sou Ana Carolina Baracho, psicóloga e oraculista. Convido vocês também a seguir o meu perfil Espelho do Infinito. Carol Pessoa, trago as melhores delícias de Minas para você. Eu tenho um empório de produtos mineiros, é o Mineiridades BH. Eu sou Kátia Trindade, sou design de interiores e acredito no lar com propósito. Eu sou a Aline Cruz, design da marca Costuristas de Chiquita, onde faço organizadores de viagem, bolsas personalizados e exclusivos. Existe aquele ditado que empreender é um salto no escuro. Me contem vocês, gente, para vocês, o empreender foi um salto no escuro? Aconteceu de repente? Foi uma coisa programada na vida de vocês? Falem um pouquinho disso. Bom, eu não programei, eu não imaginava que eu fosse empreender. E por causa da maternidade, o meu único caminho foi o empreendedorismo mesmo. Minha filha nasceu com necessidades especiais, eu precisava dedicar 100% de cuidados para ela. E como eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito dinâmica, nunca consegui ficar muito parada, eu precisava fazer algo além de ser mãe e dona de casa. Você tinha um emprego antes? Tinha. Eu fui funcionária pública antes da maternidade, mas eu trabalhei como CLT muitos anos também. Uhum. Então, na minha cabeça, minha filha ia nascer, eu ia cuidar dela, né, na licença maternidade, e depois da licença maternidade eu iria voltar para o meu trabalho. Uhum. E foi uma surpresa, porque quando ela nasceu, que a gente foi perceber que ela tinha necessidades especiais. E a partir disso daí, eu tive que tomar uma decisão que mudou a minha vida. Eu fui para o empreendedorismo e eu me descobri no empreendedorismo e eu amo o que eu faço. Eu me descobri uma vendedora de joias e eu sempre amei joias. Então eu já fazia o que eu gostava mesmo. E aí eu me descobri, consegui conciliar a maternidade e o empreendedorismo. Claro que não foi fácil, obviamente, né? A gente enfrenta desafios e desafios, um atrás do outro, né? Não tem jeito. o tempo todo. Mas eu consegui conciliar o cuidado da Marcelinha com o empreendedorismo. Então, os períodos pequenos de tempo que ela me dava, eu atendia as minhas clientes. Isso há 24 anos atrás. A minha marca tem 24 anos. Eu comecei quando a Semijoia começou mesmo no Brasil. Então, eu tenho
todo um conhecimento técnico dentro dessa área, né? São 24 anos de estrada. E não é fácil. Descobriu um network nessa história. Então, Vamos entrar aqui no pois mundo é. delas, né, gente? Mas é uma coisa, né? Eu comecei sozinha. Eu era a solitária, porque quando a gente começa a empreender, E é muito difícil, isso, né, Mas gente? você largou o CLT e entrou sozinho de cara, né? Foi. É mesmo? Foi empreendedorismo? porque, como a Marcelinha nasceu com necessidades especiais e ela demandava muito cuidado, eu não tinha condição de trabalhar num horário rígido. Uhum. Eu tinha que adequar o meu trabalho ao que ela me A permitia fazer. flexibilidade, né, trouxe essa E o oportunidade. empreendedorismo faz isso. isso com a gente, né? Dá uma flexibilidade que o trabalho convencional não dá. Então, foi isso que Mas aconteceu. exige outra parte, né? Criatividade. Uhum. Tem um outro lado, né? Dá flexibilidade, mas te puxa de outro lado, né? Tem, na verdade, assim, mulher a gente equilibra vários pratos, né? E não que eu gostaria de equilibrar, mas infelizmente Obrigada. ou felizmente a vida acaba nos levando a isso. Porque a gente concilia trabalho, família, filhos, Polva, casa. né, gente? Polva, mulher É o polva. tempo Mulher inteiro, polva. né? Não tem jeito. E não tem como fugir disso. Todas nós aqui, empreendedoras, Sim, a gente passa não pela mesma situação. Todas nós somos mães, né? Eu acho que a somos. gente Nós faz somos essa nós. virada depois de É, algum a maternidade problema, mexe né? com a gente. A maternidade, sem dúvida. A maternidade faz uma Foi uma diferença. grande A maternidade questão, né? faz uma diferença na vida da empreendedora, da mulher que é Da empreendedora. mulher. Não, Vocês da vão mulher ouvir ser hoje empreendedora. vários relatos de todas elas, mas toda mulher empreendedora, ela tem um relato pós-maternidade. Vamos continuar. Eu, por exemplo, eu fiz a minha virada. Eu trabalhava na empresa, né, familiar. Aí eu já estava cansada daquela história e tal. E eu tive câncer no colo do útero, já tinha minha filha. E aí eu falei assim, gente, eu aqui presa e problema com funcionários e tal. Eu falei, não quero mais, não quero, eu quero viver, eu quero aproveitar, eu quero, né, ter essa liberdade. A questão é essa, porque antes eu tinha um lugar fixo e querendo ou não, empreender com um lugar fixo é diferente. É né? rígido. Você tem horário para abrir e às vezes nem horário para fechar. Exatamente. Né? Quando você tem um estabelecimento físico aberto. E aí eu falei, não, agora eu vou olhar pra mim e pra minha família. E foi o que eu fiz. Olha, legal. Aí eu larguei tudo e fui trabalhar com a minha formação, que é design de interiores, e hoje eu trabalho aqui, graças a Deus. Lógico que tem os perrengues, né? Eu vou fazer um adendo aqui, uma aspas, gente. Hoje nós estamos na sala delas, na casa da Kátia. Que esse podcast, ele funciona na casa delas, das associadas. E hoje quem abriu as portas da casa foi a Kátia, a nossa anfitriã. Ah, um prazer. Gratidão, Todas Kátia. Nós vocês estamos aqui. muito confortáveis aqui, Que felizes nessa sala maravilhosa. Delícia, ótima anfitriã mesmo. Ótima anfitriã. Obrigada. Eu Mas- fico feliz dessa oportunidade. Deixa eu pegar o gancho da sua história, porque você veio de uma experiência em empresa familiar. Sim. Eu também. Então, assim, eu comecei trabalhando na empresa da minha família durante a minha formação de psicologia. E, assim, foi uma coisa que não foi uma escolha. Eu tinha que trabalhar ali para poder ajudar. A empresa estava numa situação difícil financeiramente falando e eu precisava de pagar minha faculdade, enfim. Fui para lá meio que obrigada. Então, quando eu formei, eu me vi muito frustrada, né? Assim, nossa, não era isso que eu queria trabalhar. Mas mesmo assim, as coisas prosperaram, eu continuei e tal. E a virada de chave, além da maternidade, igual você também, foi a pandemia. A pandemia Que foi foi uma loucura, porque Foi, gente. eu me reconectei comigo mesma. Eu, assim, já estava passando por um processo de interior, assim, muito profundo pela maternidade, claro. Mas a pandemia me fez a desconectar do mundo externo, voltar para mim mesma e ver qual que era o meu real desejo. Foi nesse meio tempo que eu voltei para a psicologia, comecei a fazer minhas atualizações novamente, buscar por isso, né? E aí fui fazendo atualização e naturalmente voltei a atender como psicóloga. Né? Então, assim, a pandemia foi, assim, sabe? Uma peça-chave na minha vida. Foi pra mim também. E ela foi a virada. Né? No meu caso também. Eu sempre vivi num mundo corporativo, então essa bagagem de relacionamento, de vendas eu trouxe de lá.
E aí, quando chegou na pandemia, que eu vi aquela situação por causa de filhos, né? Eu ficava esperando a hora que ia acontecer, né? A gente via na televisão e ia acontecer em casa. E aí veio essa oportunidade de aprender a costurar online, porque naquela época eu não podia nem Você sair. aprendeu a costurar online? Eu comprei uma máquina online, a minha amiga era professora de costura. Meu Deus. Foi me dando os Chocada. passos. Eu sentei, costurei. E como boa vendedora, né, empreendedora, porque ali eu já era empreendedora e eu não sabia. Eu falei, fiz uma peça, um porta-máscara, e aí a pessoa falou assim, nossa, que linda, eu, quer comprar? E foi assim. Que legal, que parabéns. legal. Mas tem muito de habilidades também. O Eu empreendedor... já tinha essa habilidade. O Ela não empreendedor sabia, né? Não sabia. São descobertas que a Isso. gente faz como empreendedor. Mas foi o que a Ana falou, a questão da pandemia, da gente olhar pra dentro. Sim. Foi demais. Não foi? Quando você sai do burburinho da Matrix, Gente, né, dessa loucura que é a nossa Não, vida porque aqui. a A vida é loucura da CLT, você não tem tempo de pensar em você. É, não. Exato, é automático. Nem na família. É, você vai, acorda, vai lá. A Na hora que pergunta, você vocês estão vê- felizes empreendendo? Eu tô muito. Com medo, mas muito. A insegurança tem, não tem jeito. Aquela Não assim, tem o salário mensal todo não mês. é? Será que vai? É uma segurança, Eu acho mas que eu vou aqui- conseguir mas é meus bom demais, clientes. gente. A rede de apoio de grupos de network, o clube delas, É isso fundamental. ajuda, gente? Ajuda, com Muito, certeza. muito. É o que traz fundamental. segurança, é o que traz. Eu falo assim, Oportunidade, senão a gente não estaria aqui hoje. Não, e outra coisa, quando a gente sai né, daquela mesmice do dia a dia, a gente vai pra lá, a gente consegue até relaxar. Porque a gente vê que o quê? Olha, ela tem os igual, mesmos né? problemas É que É a mesma dor que a E minha. alguém Eu já não tô passou por eles e tá sozinha. dando ideia de como sair. E ajuda, Eu sofri exatamente. muito no início, né? Que eu vim do mundo corporativo e aí de repente eu ficava em casa sozinha, eu e o ateliê. E aquilo chegava dias de desespero. Quando eu recebi o convite da Raquel e que eu comecei, é o relacionamento. O mundo corporativo traz isso, o relacionamento com o cliente o tempo todo. E aí aquilo, a gente sai dos encontros assim, com esperança, com vontade, Renovada. né? É. E ver que você não tá lá sozinha, passando por aquilo sozinha. Todos nós temos nossas dificuldades. E uma das coisas mais legais, que na minha opinião faz toda a diferença, além do conhecimento que a gente adquire dentro, né, dos grupos de networking, as experiências que a gente troca, de entender que a gente não está sozinho. O grupo de network, ele foi criado, o propósito maior dele foi para poder fazer com que a nossa marca seja fortalecida, o nosso negócio apareça. Eu comecei sozinha a empreender. É difícil, é uma jornada complicada, né? Porque você tem que se automotivar todos os dias. E às vezes uma dúvida que você tem, você não consegue ter uma troca de experiências. Essa coisa da automotivação pega demais, porque você não tem um chefe, sei lá, de repente, do seu negócio, para poder te pressionar. Isso. Porque no mundo Meta. corporativo tem meta e tal. meta. A gente com a gente mesmo. É praticamente a gente com nossa consciência. Então, se você não correr atrás, quem vai correr? Isso. Verdade, Ana. E isso faz com que a gente se motive. Eu conheci o networking através de uma fornecedora. Ela sempre posta os grupos que ela participa de alguns. E a Bárbara da Provençal, que é minha fornecedora de geleias, e eu fiquei curiosa, queria entender o que é isso, que eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu entrei em contato com ela e ela me falou do clube delas. E realmente é muito legal. E eu já estava no empreendedorismo, mas eu estava muito solitária, como as meninas falaram. Eu saí do mundo corporativo, da engenharia, trabalhei mais de 15 anos em empresas, e cheguei no momento e falei, não dá mais, sou mãe, eu quero ter tempo com meus filhos, pandemia bombando. Perdi meu pai na pandemia. Nossa. E isso foi uma grande mudança na minha vida. Meu pai trabalhou quase 40 anos num banco. E eu falei, eu não quero isso, eu não quero não ter tempo pós, porque a gente ficava assim, a gente vai fazer isso depois que o papai aposentar, nós vamos fazer isso depois que o papai aposentar. E teve pouco tempo. Então eu falei, eu não quero isso, eu quero ter tempo agora. Meu pai ajudava demais com meus filhos, minha mãe me ajuda ainda muito.
Mas eu falei, não, eu não tô vendo meus filhos. Eu acordo 7 horas, saio de casa 7 horas da manhã, deixo na escola e chego 8 horas da noite pra pôr pra dormir. Então era uma parte muito ruim. É verdade. E aí eu Acho fiquei que a gente pensando, vive uma maior dor, É a nossa né? maior dor, É. os filhos. eu não tive coragem de pedir demissão, porque 15 anos de empresa e tudo, uma empresa muito grande. Mas eu perdi o brilho, eu perdi o encanto que eu tinha. E aí um dia a diretoria chegou pra me dar feedback e falou, Carol, você não é a mesma, você não tá feliz no meio da pandemia. Eu falei, não tô. Ele falou, mas você tem vontade de sair? Eu falei, tenho. E eu nunca tinha pensado no assunto. Era uma Foi coisa que na cara e foi na na cara e na coragem. Nossa! Foi uma Aí ele- decisão do susto, então. Não, aí ele falou, aí eu acho que ele assustou, porque isso foi um feedback online. Ele falou, vamos No conversar daqui a um susto tempo. do consciente, né? Porque o seu inconsciente já tava gritando. Não, gente, eu estava online. A gente não tinha nem voltado a trabalhar presencial ainda. Aí passou, sei lá, 3 semanas, um mês, ele me procurou e falou, Carol, aí me chamou uma reunião presencial, eu falei, vou ser demitida. Aí falou, Carol, eu acho que você tá querendo é sair, né? Mas sabe quando assim, Ai, que alívio! graças a Deus? Ai, que Mas alívio. você tinha em mente o que você ia fazer depois? Nada. Você só Tirei queria sair. 6 meses sabático. Uau! Fiz bosta. Coragem. Graças a Deus a empresa me Meu ajudou. sonho, Parabéns, parabéns. Que coragem. A empresa me ajudou pra caramba, assim. Muitos anos de empresa, teve uma super consideração e tudo. Eu tive um acerto e eles, plano de saúde durante tanto tempo, enfim. Coisas que empresas grandes normalmente fazem e eles fizeram comigo, eu sou super grata a eles. E aí eu fiquei 6 meses sem fazer nada. Minha prima falou assim, Carol, minha prima tem uma fábrica de pão de queijo, falou, Carol, e ela é nutricionista, lancei o pão de queijo de whey. Falei, vou começar a vender esse negócio. Aí comecei a vender o pão de queijo de whey. Aí já que eu tô vendendo pão de queijo de whey, já tinha outros pão de queijo, vou vender os outros pão de queijo. Aí uma amiga vira, Carol, meu primo faz o melhor café de Minas Gerais, você precisa vender. Vou vender café. E aí comecei. Virou um empório. Virou Aí empório. você viu que você era a empreendedora. Gente, e eu amo, porque eu amo culinária. Na época da pandemia também, Léo Paixão era assim, eu assistia tudo que ele falava. Quem não? Eu cozinhava tudo que ele Esse pão de fazia, queijo porque que eu ele amava. Gente, E ele a gente super- se redescobre, né? É. A E ele gente se super valoriza redescobre. Minas. Então acho que isso me chamava atenção. Por isso que é tão importante, né? A gente ter esses momentos de pausa. Exato. A Se eu não pandemia tivesse nos parado pra obrigou pensar, gente, eu a tava parar, Mas a gente madura. precisava dessa pausa, Sim, gente. A gente estava no precisava. automático. Completamente E todo mundo automático. infeliz, sem saber. Sem saber. Não é? Sem saber. Não, mas eu vou te falar, eu sabia. Porque eu falava assim, não é possível. Mas eu você tô não vivendo tinha pra pagar boleto. coragem. Mas você Eu não quero É. viver pra pagar boleto, mas eu tô vivendo pra pagar boleto. Eu ganhava, gente, Eu morro de sei dó lá, de quem continua na vida do 10 piloto vezes automático mais igual do que eu era ganho antes. hoje. É por isso que tem que ter o perfil empreendedor, porque nem todas as pessoas nasceram para empreender. Sem Porque dúvida. quando você não tem um chefe para te cobrar, é muito cômodo a gente acomodar. Por isso que a gente tem que ter a autodeterminação todos os dias e ter esse cuidado de sair de casa determinado a trabalhar. Eu achava que eu nunca ia dar conta de empreender. Eu sempre falei, não, eu sempre tenho que ser funcionário, eu não sei empreender. Mas, Engraçado. Carol, é muito engraçado, porque muita gente que está no mundo corporativo pensa da mesma forma, até chegar numa situação Necessidade. que, né? que se vê assim, o que eu vou fazer? Muita gente começa a empreender a partir de grupos de network. vai no SUS e começa É a necessidade, E né? frente os Você processos e a coisa começa. acontece. Ou né? então, E é no muito meu caso, interessante. depois que eu comecei a empreender, que eu vi que eu sempre fui empreendedora. Porque eu vendia Avon, eu vendia PMG na escola, na faculdade eu vendia A minha madrinha fala salgado. isso, Carol, você sempre foi vendedora. Tudo, eu só Que não isso, vendia foi- pai e vendi- mãe, porque não pode. Eu vendia brigadeiro com 10 anos de Pra idade, resumir, na isso escola. aqui é a virada de chave que empreender nos faz feliz. Faz Gente, demais. E dá uma liberdade. nos dá liberdade que o de mundo poder. corporativo libertador. não dá. É libertador, libertador. né? Nos faz sentir confiantes, poder, né, como mães, ter um cuidado conosco e com a família. Essa flexibilidade de Essa horário. flexibilidade de né? horário. Então, para fechar esse bloco, empreender é libertador. Empreender não é fácil, todo mundo já sabe disso. Então, agora nós vamos passar para o segundo bloco deste podcast e vamos falar sobre perrengues e vitórias de todos vocês. Vamos começar
com os perrengues? Então, lá na pandemia, né, onde tudo começou, eu feliz e contente, cheio de clientes e tal, e aí um cara me liga, não conhecia nem nada, e falou assim, olha, quero um projeto e tal, e coisa. Eu falei, legal, né, tudo bom, e aí? Ele disse, quanto você cobra? Eu tanto. Cara, tá ótimo. Eu falei, uai, ninguém nunca foi assim, né, tá bom. Ainda mais mineiro, né? Porque o Exato. nosso mercado é o mais difícil de todos. Todo mundo Verdade. chora, Se né? deu certo em Minas, pode levar para Nova York. Aí eu falei, verdade. tá bom, ok. Aí ele chegou e falou assim, olha, mas eu quero fazer igual esses programas de televisão. Você vai, me fala quanto é, eu coloco o dinheiro na sua conta e você faz. Aí eu falei, gente, esse negócio tá muito bom. Tá bom demais, né? Como assim? O cara não me conhece, faz esse negócio e tal. Aí eu falei assim, vou ver até onde vai, porque é legal, né? Eu achando sensacional, mas é com aquela insegurança, aquele medo. Aí eu falei, então tá. Aí coloquei tudo em contrato, mandei pro cara, o cara foi, assinou o contrato, mandou, pegou, fez o Pix, né? Fez o depósito na minha conta, na época não tinha Pix. Eu falei, tá. Aí eu falei, agora? Falei, agora, como que eu vou pra casa do homem? Assim, né? Aí eu cheguei, meu Matheus, meu marido, né? Falei, Matheus, aí ele o quê? Aí eu não sei o que. Eu marquei tudo, né? Tudo certo, tudo, mas agora me deu um medo. Aí ele disse assim, você é louca? Como assim? E tal. Aí eu falei assim, gente, mas eu achei que não fosse ir pra frente, porque tava tão fácil. Eu falei assim, isso é golpe, o cara não vai fazer. Mas na hora que eu vi tudo acontecer, eu falei, bom, agora eu não vou sozinha lá nunca na casa do homem. Assim. E ele já tinha falado que a família dele estava na fazenda deles, na pandemia, e quando eles voltassem, ele queria que a casa estivesse toda transformada e tal. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu fui. Falei, chamei o Matheus foi comigo, né? Aí chegamos lá, o porteiro, não, fulano de tal, gente boa, não sei o que, ele tá aí e tal. Chamou o cara, eu falei, bom, vamos ver. Tudo deu certo no final, mas eu passei com medo, gente. Foi uma com vitória. Foi um perrengue com vitória. Foi ótimo. Ai, bom demais. Mas dentro do empreendedorismo, é muito raro as coisas acontecerem fáceis, né? Fluidas. A gente meio que duvida. Meio que duvida, porque a gente não está acostumado com isso. Sim. Exatamente. Então, quando vem muito fácil, você fala, tem uma treta. Tem um trem errado. Tem alguma coisa errada, tem uma treta nesse negócio. Mas eu acho que é assim, por conta das dificuldades que a gente já passou, os desafios que a gente já enfrentou. E as histórias que a gente escutou. Verdade. Né? Sim. E nem todo mundo é honesto, né? Infelizmente, nem todo mundo é honesto. A gente não conhece o coração das pessoas. Mas ainda bem que foi um medo e sucedido de vitória, né? Quem mais tem perrengue? Ah, gente, quem não? Como assim? Quem não tem perrengue? Mais um nessa perrengue, gente. Quando eu comecei a empreender, eu não sabia nada. Eu não sabia como comprar, eu não sabia como precificar, porque isso é muito importante. A gestão do negócio é um perrengue. Você não saber gerir o seu negócio é um perrengue. Fiz compras erradas, coisas que não vendiam de jeito nenhum. Você investe, você tem aquele Exatamente. um pouco só de capital, aí investe, o negócio fica parado, que você tem certeza que vai dar certo. Agarra, Pois é, capital investido, imobilizado ali, sem a mercadoria girar e a gente desesperada. Aí, quando acontece isso, né, é uma coisa também que é um perrengue que a gente passa por ele para aprender. É tirar o aprendizado daquilo ali e começar a entender como que o negócio funciona. E aí é começar a estudar a parte de gestão, parte de precificação, a parte de vendas mesmo, e especializar nisso. Então, tem todos os empreendedores, eu imagino, que passam por esses perrengues mesmo, sem querer. Mesmo às vezes tendo conhecimento técnico dentro dessa área de gestão, pode acontecer de fazer uma compra errada e o prejuízo é certo quando isso acontece. Mas é engraçado, mas a questão, quem vende produto é pior de quem vende serviço, né? Nós duas aqui vendemos serviço. Sim. Porque eu acho que o produto tem essa questão de ficar agarrado, né? Mas você pode lançar um serviço que fique agarrado também.
Acontece. Sim, mas você não tem Não aquele ser validado. prejuízo. Mas você não tem Mas no meu investimento. caso- Depende, tem investimento, né, assim, de Não, outro tipo de capital. No meu Às vezes você caso, no faz caso uma da Carol, especialização. ainda é pior, porque É, a gente que é trabalha com perecível, né? perecível. Quando você trabalha com não é perecível, perecível. Aí é pior. várias Ai, eu vezes... já É. comprei produto achando que ia bombar. Não, vende. e o pior... E é, come até morrer. e quando- Come o estoque, né? Gente, e o pior é quando o cliente faz a encomenda e desiste de última hora. Porque os produtos são perecíveis. Você faz a compra para aquela encomenda e aí, de repente, o cliente cancela. Prejuízo total. Mas isso é recorrente, gente? Acontece Não assim, é você trabalha, eu nunca recorrente, tive mas isso. acontece. Aí é a parte de gestão, né? É fazer com que o cliente pague antes É. Não, mas Planejar receber. mesmo né? o cliente já tendo pago, você vai perder um cliente que já é um cliente. Entendeu? O Então ônus tem ele o tem, né? tem o Tem que contrato, avaliar, tem né? Tem que cláusulas, ser é 30% de... Tem a balança, Tem a balança, Você né? tem que Aí ponderar. o porcentagem É. que o cliente paga pelo prejuízo, entre aspas, ali, mas é um perrengue. E tem o desgaste. E o desgaste. Eu acho que o desgaste é o pior. Mas e o aprendizado? O desgaste traz o aprendizado. Traz, Eu acho que faz essa traz. vivência, essa experiência pra Traz. gente se planejar melhor, se organizar melhor, né? E, A gente inclusive, não comete né, o mesmo erro, assim, já é parecido. Recorrente, não. É, mas Parecidos, mas não. eu acho também que a gente vai criando um vínculo de confiança com o cliente, né? De tipo assim, da troca e transparência. Chegar para esse cliente e falar, olha, você é meu cliente, né? Você compra sempre, mas eu cancelei dessa vez, mas eu não posso, porque, né, perecível, né? Igual, por exemplo, eu tenho uma cliente que de uns 4 meses pra cá, desde que ela me descobriu, toda semana ela compra alguma coisa. E é de última hora. Então, o que eu já fiz? Já fiz um estoque das coisas que ela gosta. E tem hora que ela me paga na hora, no Pix. E tem hora que eu sei que ela não vai me pagar. Igual dessa última vez, semana passada, ela quis, encomendou. E aí, ela não falou nada sobre pagamento. Então eu fiquei quieta, porque eu sei que ela estava apertada. Aí passou um dia, ela falou assim, esqueci de falar, posso pagar tal dia? Tudo bem, sabe? Porque semana que vem ela vai me comprar outra coisa e vai pagar tudo de uma Mas vez. isso é criar um relacionamento de confiança Confiança. com o seu cliente, né? Justamente. E ela sabe que ela pode contar comigo e eu posso contar com ela. E isso é Gente, network, né? Mas Isso é um isso network. faz parte do network. quem tem produto é muito mais fácil de ter vendas recorrentes assim Sim, do que a tem gente que serviço, tem é serviço. É verdade. Porque uma pessoa que contrata comigo um projeto De hoje, casa, não é todo dia. Mas aí ele vai quanto te indicar tempo depois? outros clientes. Indica outros clientes, mas eu falo assim, não, Mas não é a pra ele, indicação é diferente, né? a gente não tem essa recorrência igual você. Pão de queijo que a gente come todo É. dia, né, Carol? Que é uma queijo. Eu tive, no final do ano passado, eu fiz patrocinado de cesta de Natal, que eu faço muita cesta de Natal, e chegou um pedido pra mim numa sexta-feira à noite, assim, tipo, 15 mil reais pra uma empresa. Eu falei, não! Fiz meu mês quase, né? Aí eu tava na laje, lá em casa, comentei com o pessoal que tava lá, aí meu primo, isso não é golpe, não? Eu, claro que não, a pessoa tá pedindo, vou mandar lá pra Jundiaí e tal, não sei o que, mas fiquei com aquela cusquinha atrás da orelha. Aí, para fazer os pedidos, porque tinha queijo, tinha isso, tinha produto que eu não tinha de pronta entrega. Aí eu falei com ele, me manda sua carteira de identidade, porque eu preciso para lançar no sistema. Inventei. Aí ele mandou a carteira de identidade dele. E aí eu pedi, me manda a carteira de identidade e a data de nascimento. E aí ele errou a data de nascimento. Era tipo 80, ele pôs 81, era 81, ele pôs 80, sei lá, qualquer coisa do gênero. Nossa. Aí eu falei, olha, tá errado. Ah, digitei errado. Eu, tá bom. Aí fui pro Google, procurei o nome da pessoa, a pessoa morava em Juiz de Fora. E ele tava mandando pra Jundiaí, pra empresa que não queria pelo CNPJ. Gente, tá estranho, né? Resolvi ligar para um celular que eu achei no Google com o nome da pessoa. A pessoa virou e me falou assim, olha, ontem eu recebi uma ligação da polícia que tem uma pessoa usando minha carteira de identidade em Jundiaí que comprou não sei quantos quilos de queijo, não sei aonde, E mandou entregar. e já entregou, já pagou, já não pagou e a polícia tá me procurando.
Falei, quase que eu caí no mesmo golpe. Nossa. A minha sorte foi que meu primo me deu essa luz e eu fui pro Google procurar. Infelizmente, Porque na confiança, não dá para Tem que ser trabalhar. pagamento antecipado, cartão de crédito. Que é a A não ser que quantidade seja de clonado. golpes. Se Era eu mandar clonado. o link pra ele fizer, ele tem 7 dias pra cancelar. Ah, entendi. Ainda Entendi. cancela. E pode É, clonar o ainda cartão. cancela. Entendi. Então tem que ter uma investigação mesmo Sim. a respeito do que você vai entregar para determinada pessoa. Empreender não é fácil. Por isso que essa conexão aqui que a gente tem, que uma indica, eu tenho certeza, se você me indicar, você vai me indicar para uma pessoa boa. Boa, Não é? Então, Confiança. exatamente. Então, isso aqui É uma rede. é uma rede. É, que e eu falo funciona. que em BH ainda, né, gente? A gente tá no interior, Minas Gerais, Belo Horizonte, ainda tem isso, que os Tem. grupos de network, além dessa conexão entre nós do clube, essas indicações que funcionam entre nós da própria cidade, é o que funciona Sim. ainda. O boca É a boca a boca a boca. Ele funciona muito É o mais. velho marketing, É o né? velho marketing. Nossa. Funciona mais que o Instagram, Muito. funciona mais Instagram que é só uma pago. No meu modo de Então, ver. é isso, porque realmente confiança. é a confiança. Confiança. É um É a perguntando pro outro, palavra-chave é você essa, me indica confiança. alguma design de interiores para Sim. fazer um projeto aqui em casa? É na hora a gente vai porque falar, é a Kátia. Como comprador, a gente não vai no Google e procurar uma design. Você vai pedir indicação. né? Exatamente. E da mesma forma, o cliente, eu, por exemplo, salvo indicação, por exemplo, fulana de tal, indicação Raquel, Isso. indicação Ana, A gente faz isso. né? Faz, pra ter essa referência. E vocês estão falando da questão do perrengue, e eu tô pensando que tem até uma nuance de vitória, tudo isso que vocês estão contando, que não deixa de ser uma vitória Sim. também. Essa coisa da indicação, uma pessoa que eu atendi, e isso é uma coisa que a pandemia nos trouxe, grandiosa, que foi a coisa online, pelo menos a gente que é de serviços. Produtos também, óbvio, né? Não, Agora que eu tô demais. pensando, lógico, a gente manda pra qualquer lugar que a gente queira. E eu atendi uma pessoa lá na Bahia, que foi indicação de uma cliente BH. Ok, atendi. Essa pessoa me levou para a rede dela de conexão lá na Bahia, que eu atendi por ela 18 pessoas. Eu fiquei tão chocada que aquilo que você falou, assim, parecia até assim, não é possível. De novo a pessoa, de novo indicação de fulano. Você acha que tem alguma pegadinha, não é possível. E o pessoal, não, falaram muito bem do seu atendimento e tal. E foi uma coisa assim, uma rede, que é a indicação. É indicação. Indicação É a melhor muito mais do que um anúncio no melhor Instagram, propaganda. sabe? É o que a gente fala sempre no Clube dela. Se você não precisa do meu serviço Alguém para você, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que vai precisar. É verdade. Então, o que acontece no network, né, é isso. Você não tá ali para vender, você tá ali para se mostrar, Sim. para se conectar Verdade. com a pessoa, fazer amizade, porque é através da amizade é que as conexões acontecem. Com a confiança, né? É a Você confiança, conhece, a amizade, Se a pessoa gosta do seu trabalho, conexão, acabou. indicação, Isso. fechamento de negócio. Isso. É um ciclo. É um ciclo. É. E ele é que a gente Retroalimentado. muito. Eu falo assim, Retroalimentado. até pela empresa familiar que eu vim, que é do meu pai, que tem muitos anos, eu vejo tanto que os clientes são velhinhos, que indicaram para os filhos, que os filhos estão indicando para os Pros vizinhos. netos, pros É um- vizinhos. É uma coisa assim, é uma É rede uma rede. muito legal. Exatamente, é uma rede. E é o que efetivamente funciona. funciona. Essa rede, ela é melhor. muito poderosa, ela é muito forte. E quando as pessoas entendem o quão poderosa é essa rede, vai fazer parte de um grupo de networking também. Hoje, o nosso grupo é um grupo feminino, né? O nosso grupo é um grupo de networking feminino, com o propósito de dar... a palavra fugiu agora. Nosso lugar. É Alimento, fortalecer, na verdade é fortalecimento. fortalecer o empreendedorismo feminino e fortalecer a empreendedora, que é o mais importante de tudo. Sim. Porque é uma jornada que não é fácil. E ela A gente começa tá no contando. pessoal. Se a pessoa não tiver fortalecida pessoalmente, emocionalmente, nenhum outro campo da vida vai bem. É ou não é? Claro, sem Nós dúvida. precisamos estar fortalecidos. Então, às vezes, a mulher ela chega fragilizada emocionalmente, perdida, sozinha. E aí ela chega, tem o acolhimento, faz amizade. Acha que aquele serviço não é tão bom, não tá bom o Exatamente. suficiente. Não tem aquela confiança. Chega né? aqui e a Autoconfiança. pessoa fala, meu Deus, seu trabalho é sensacional, Sensacional. você precisa de divulgar isso. E ela não tava dando esse valor. Essa né? valorização. Valorização. Não é que a É. gente... Validação da valorização. Isso.
Então você valida a outra, né? Dá para ela o devido valor que ela tem e que ela não se enxerga naquele valor. Isso é essencial. E é onde acontece o fortalecimento de umas às outras. Exato. Porque meio que a gente foi criado numa sociedade muito competitiva, né? Obrigatoriamente você precisa competir, você precisa concorrer, e é uma busca absurda. E na verdade não. A gente pode se apoiar e é lindo A isso. gente precisa dar as mãos. as É mãos. isso que a gente Literalmente. aprendeu. Eu aprendi isso nos Literalmente, grupos de é network. dar as mãos para caminhar juntas, todas crescendo juntas, né? Que é o mais importante. A hora que a mulher entende isso, principalmente porque a mulher empreendedora, ela não é só a mulher empreendedora, né? Ela é a dona do negócio, ela é a mãe, ela é a esposa, ela é a dona da casa, ela é a irmã, ela é a filha, ela é a tia. É uma rede de apoio. Então tem toda uma rede ali por trás que muitas vezes essa rede necessita do nosso olhar cuidadoso também. E aí a gente consegue fazer tudo isso de uma maneira que flui, né? Com uma energia muito mais saudável, muito melhor essa energia, porque a gente está caminhando junto. É verdade. Fica mais leve, né? Fica. Você vê que o problema não é só seu, que todas têm e que a gente consegue superar, né? Que às vezes alguém já passou e já teve uma solução e dá uma ideia. E na vida da empreendedora também tem muitos mitos, né, gente? Então vamos aproveitar e vamos entrar nesse gancho aí. Para vocês, é mito ou verdade que tem esse equilíbrio entre a vida de ser empreendedora e vida pessoal e profissional? Bom, eu quero dizer uma coisa que é engraçado. Eu falo que eu sou a Severina da minha empresa, né? Porque empreender, a gente faz tudo dentro da empresa e fora da empresa no nosso papel de cidadã, de mãe, de esposa, né? E não é fácil. Equilibrar isso tudo não é fácil. Por isso a gente tem que estar emocionalmente equilibrada. E isso daqui, essa rede, ajuda muito a gente ter esse equilíbrio. Porque é muito bom quando você pode contar com uma parceira e você liga para ela, fala, nossa, fulana, eu tô passando por isso, e isso, e isso, e isso. Você tem alguma coisa para poder falar para me ajudar? E às vezes nem ajuda, mas só de você falar já vem algum insight, né? E claro, né, ter um ombro amigo, um abraço acolhedor, isso faz toda a diferença. Não é só isso de amizade. Eu acho que é um amadurecimento. O network trouxe para mim um amadurecimento de tipo assim, na hora do aperto, eu tô lá desesperada, fazendo conta, vendo que o caixa não tá fechando, eu falo, gente, pra que eu tô aqui? No grupo tem contadora, tem a outra que é isso, tem aquilo. É pra isso. As parcerias, né? Ter humildade de aceitar que tem coisa que você não tem competência e que precisa de saber delegar, de passar a bola. Então eu falava, fulana, me ajuda, eu tô com essa dificuldade, o que a gente pode fazer? E eu acho que é isso que é a proposta do grupo de network, é um amadurecimento da gente. A gente não é eu sozinha, a gente tem um grupo, olha lá no nosso grupo. É uma soma, né? E ser eu presa hoje é realmente ser presa. Então o grupo de network nos permite isso. Para a gente crescer, evoluir e subir, né, fazer com que nossa empresa suba um degrau, dá medo? Dá. Mas se a gente não arriscar e não for, nós vamos ficar no mesmo patamar a vida inteira. Eu faço corporativo o tempo todo. Delegar o que dá para delegar. Com corporativo, não tem diretoria financeira, diretoria de RH. E por que a gente tem que ser tudo? E aí é o que você falou, o delegar. Então eu acho que é um amadurecimento o tempo inteiro. Então você vai cada fase. Então é mito que é fácil, é bom? Eu acho que é cada fase. Tem momentos que a gente vai crescendo e vai passando de fase. Eu acho que a gente não pode ter medo de crescer. Porque às vezes a gente tem medo e a gente segura aquilo ali. Né? Mas quando a gente está crescendo, sim, aí é fácil a gente começar a delegar. Mas até então, até soltar, né? até a gente ter esse
né, esse momento, respiro para poder, né? a gente faz tudo. Nós não vamos entrar nesse mérito hoje, é para um próximo podcast. Mas muita gente fala, não vou deixar de ser MEI porque eu não quero pagar imposto. Mas se você não paga imposto, Você você não vai nunca vai ser crescer. crente. Exato. Então, cenas do próximo podcast, mas É verdade. meio por É, isso é aí, né, gente? Não dá para ser MEI a vida inteira. Tem que pagar imposto para poder crescer. E que bom que eu posso pagar imposto, que bom que eu estou crescendo. E é isso, é delegar a contabilidade, é delegar Área comercial. a área comercial, Eu acho marketing principalmente. Mas Porque a gente quer ser tudo, a gente quer ser empresa e ter vários braços e fazer tudo. E aí a gente não anda com a nossa empresa. Mas a questão do mito aí de empreender, ser O fácil, esse equilíbrio. equilíbrio, o que acontece? Eu acho que todo mundo começou a empreender, todo mundo falou que foi para ter mais liberdade. Eu acho que o empreendedorismo dá isso. Dá A liberdade de você escolher qual A pratinho gente- que você vai Exatamente. prestar atenção em qual momento. Eu Mas acho tem que- o seu outro viés. Eu acho que chama pra responsabilidade. Não, Chama, sem muito dúvida. grande, Mas muito assim, grande. no momento que você precisa de dar atenção para sua família, você Você consegue consegue. fazer. Aí no outro CLT, dia, não, Ou às não vezes conseguiria. não, mas depois você dá não, mas também. no outro dia você É. dá, você Você morre na esquece de- empresa, você É. passa 24 horas trabalhando. Mas Exatamente. sabe o que eu aprendi? Que se você é presa, a sua empresa para se você para. Sim. Claro! Então, por isso que a gente tem que delegar e ter braços de confiança. Porque se hoje você adoece, a sua empresa para e você para de receber como você é autônomo, você está sozinha, você é presa. Então, você não pode, não deve, não deveríamos, né, ser só eu presa. Deveríamos ter o pensamento de crescer e de delegar funções. Porque se a gente para, inclusive para isso, uma pausa com a família, né? Eu quero tirar alguns dias com a família, eu não posso, não tenho Férias, direito, porque eu não vou, minha empresa vai parar, eu não vou receber, aí não posso tirar férias então, porque eu não vou receber. Uma semana para mim é muito no final do mês. É isso que nós não podemos pensar. Mas eu acho que isso tudo é Planejamento. 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 É o que E o planejamento você consegue. É. Que é uma coisa que eu sentia falta na hora que eu tava no CLT. Eu precisava de levar um filho no médico, era muito difícil. Aí Hoje isso eu aí consigo, é. eu trabalho até 10 horas da noite, 11 horas da noite, mas E eu faz a levei compensação, no médico, não Sim. sei o quê. Ou às vezes eu não Na trabalho, tranquilidade. sábado Isso eu é vou trabalhar. fantástico. E sem peso na consciência. Isso eu acho que é um tô dos dando conta. Esse é o meu maior ganho. Meu hoje. maior ganho também. De estar com meu filho nesses momentos e ter condições de fazer De isso. fazer isso. E escolher. Essa liberdade. Hoje eu vou trabalhar. Essa liberdade. Hoje eu vou trabalhar e não vou ver meus filhos. Mas- Mas é minha escolha. Sim, essa coisa com a família é perfeito. Mas eu vejo que tem um outro viés da responsabilidade se eu não criar. Se eu não pegar pra fazer. Né? Se eu não fizer a coisa acontecer, ninguém vai fazer por mim. Então eu acho que esse é o grande desafio do empreendedorismo, porque se eu não der minha cara a tapa, se eu não for lá, se eu não pegar, ninguém vai fazer por mim. Meu salário não vai estar ali no final do Não mês. vai, não vai. Né? Então, assim, é uma coisa assim, é uma faca de dois gumes, É assim, sabe? responsabilidade É uma que você tem, Exatamente. né? É fantástico, mas tem esse outro lado, que não é pra qualquer dia um. o caixa é zero, né? Você começa o dia zero. Você Não, começa o dia começa devendo. porque tem boleto pra pagar no dia, provavelmente. Olha, tá surgindo vários temas para próximos podcasts, que é também a questão da segurança, né, gente? Financeira. Nossos seguros que a gente deve fazer. Nós temos aí a Cíntia no nosso grupo de Maravilhoso. network, que tem os seguros. Então, é outro tema que a gente vai trabalhar também em outros podcasts. Esse é o primeiro episódio de muitos outros, com vários temas interessantes que a gente vai trazer. Então, o nosso primeiro podcast do Clube Delas Belvedere foi delicioso. Agradeço maravilhoso. muito a presença de vocês. A gente poderia ficar aqui Nossa, a noite horas. inteira, mas eu quero agradecer a audiência de você que hoje está aqui nos assistindo e peço que compartilhe esse vídeo para todas as suas amigas, conhecidas, todas as mulheres que estão na sua vida, porque acho que mesmo que ela não seja empreendedora hoje, pode surgir aí esse, né, gente, esse insight, Chamado. esse chamado para todas elas empreenderem. E fica aí o nosso convite para seguirem o nosso canal no YouTube, Clube Delas Belvedere. Vai
ficar o link aqui para vocês. Ativem o sininho, compartilhem e não deixem de seguir os próximos episódios, que vai ser sensacional como o de hoje. Então agora eu convido vocês a gente terminar o nosso podcast com o nosso lema. Vamos dar as mãos, porque juntas somos mais fortes!